Minha pesquisa é sobre as principais demandas do paciente com insuficiência renal em grupos do Facebook. Ela ficou de fácil acesso, né? Porque até conceituei o que é informação, o que são fontes de informações, o comportamento informacional, também grupos virtuais e também conceituei o que é insuficiência renal crônica, né? Sempre pensando para que fique entendível, né? Que fique acessível para que as pessoas entendam. Acredito estar uma pesquisa de fácil entendimento. Olá, eu sou o Logan Nobre, eu falo de Curitiba e sou um dos editores de marketing científico da revista ETZ, Novas Práticas em Informação e Conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista ETZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica, um projeto da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. No episódio de hoje está comigo Thaís Ruschak, que é mestra em Gestão da Informação pela UFPR. Ela é autora de uma dissertação sobre comportamento informacional e saúde, defendida no programa de pós-graduação em Gestão da Informação, o PPGGI, aqui da UFPR. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Thaís, seja muito bem-vinda ao podcast Revista ETZ. Olá, Logan. Obrigada pelo convite. Agradeço muito de estar aqui nesse ambiente de divulgação de pesquisa. E cumprimento também quem está ouvindo, quem está assistindo. Muito bem, obrigado. Prazer aqui é todo nosso, Thaís. Aproveita e, por favor, te apresenta aí para o nosso público te conhecer melhor. Então, diga de onde você fala, o que você estudou, o que você trabalha. Enfim, mulher, esse é o teu momento aí de se apresentar e, principalmente, de brilhar. Então, sou a Thaís Ruschak, eu sou assistente social, fiz especialização na política de assistência social. Fiz o mestrado, né, em gestão da informação. E atualmente eu estou cursando gestão pública, que é por meio de uma residência pela UEPG. Muito bem. E antes da gente falar aqui diretamente da sua pesquisa, né, da sua dissertação, fala um pouco pra gente, Thaís, quais são os seus interesses atuais de estudo e de trabalho, né? O que tem te despertado interesse ultimamente? Como eu estou fazendo uma residência em gestão pública, eu estou desempenhando atividade em uma secretaria, que é a SEDEF, Secretaria de Desenvolvimento Social e Família. Então, lá eu tenho contato com a política de assistência social na parte da gestão. Então, a gente faz a gestão para o serviço chegar lá na ponta. E eu estou comandando agora um grupo de trabalho sobre medidas socioeducativas, que são aqueles adolescentes que estão em conflito com a lei e cumprem esse serviço de medida socioeducativa em meio aberto, que é a assistência que oferece. Então, atualmente, eu estou nesse viés aí que está um assunto bem interessante. Muito bem. E você saiu da assistência social para entrar na gestão da informação. Como é que foi isso? Como é que tu achou assim a gestão da informação? Porque é um curso meio novo, né? Principalmente a pós-graduação, que é uma coisa mais recente na gestão da informação. Tu achou pesquisando? Alguém te contou? Alguém te apresentou? Como é que foi? Então, um colega de cursinho meu, ele entrou no mestrado e me falou do programa. E nessa época eu estava formando em serviço social e eu já estava com um projeto em uma clínica de hemodiálise, que é onde eu estava fazendo estágio. Estava estudando sobre a informação lá nessa clínica. Então eu levantei um problema que foi a falta de informação, a falta de divulgação de informação sobre os direitos para os pacientes renais. E coincidiu que deu certo de encaixar isso no mestrado em gestão da informação. Mas foi por causa de um amigo que estava cursando e falou, um colega de cursinho. E aí foi dando tudo certo. Mas eu entrando, assim, como eu sou de outra área, foi desafiador. Foi difícil de se ajustar, foi difícil de eu me ambientar, porque parecia que era outro idioma. Mas deu tudo certo e aprendi bastante. Muito bem. Hoje está aí formada mestra. Sim. E de onde que surgiu a ideia para você escrever sobre o seu tema de pesquisa, né? Pelo que você falou aí, veio de alguma prática do seu trabalho, não foi isso? Isso, foi de uma experiência de estágio. O estágio foi em serviço social mesmo. Então, a gente sempre busca uma intervenção com aquela pessoa em situação de vulnerabilidade. Nesse caso, eram os pacientes renais. E eu vi assim que muitos deles não tinham conhecimento sobre os seus direitos, que isso era ali uma questão de falta de informação, de falta de divulgação e também de falta de entendimento, porque eles chegavam ao tratamento, chegavam na clínica com uma fragilidade física, emocional, por estarem passando por um tratamento de saúde, né?
Então, aí que eu identifiquei essa problemática, fiz um projeto de intervenção para divulgação das informações, e daí levei isso para o mestrado. Aí no mestrado eu ampliei isso de uma forma para abranger todo o comportamento informacional, e fui estudando e me aprofundando no tema. E para quem não conhece esses assuntos que a gente está tratando aqui hoje, explica para a gente o que é exatamente esse comportamento informacional, que inclusive está no título lá da sua pesquisa. Quando eu entrei no mestrado, o projeto era sobre as necessidades de informação. Aí, estudando lá, eu aprendi que a necessidade, o macro dela, vem do comportamento informacional. Então, esse comportamento é como as pessoas, os sujeitos, lidam com a informação, né? Como que eles usam, como que buscam, compartilham informações. É isso que seria o comportamento informacional. Muito bem. E se você pudesse resumir a sua pesquisa toda em poucas frases, mas principalmente para quem não é da sua área de atuação, o que você diria? Minha pesquisa é sobre. Minha pesquisa é sobre as principais demandas do paciente com insuficiência renal em grupos do Facebook. Ela ficou de fácil acesso, né? Porque até conceituei o que é informação, o que são fontes de informações, o comportamento informacional, também grupos virtuais, e também conceituei o que é insuficiência renal crônica, né? Sempre pensando para que fique entendível, né? Que fique acessível para que as pessoas entendam. E também por eu não ser da área, não ficou nada assim muito cheio de termos técnicos. Acredito estar uma pesquisa de fácil entendimento, porque eu me bati para construir ela. E então ela ficou boa de ser repassada, entendida pelas pessoas. Ah, isso é bem legal, né? Quando o pesquisador ou pesquisadora tem esse cuidado de escrever, de produzir algum conhecimento que seja inteligível pela maior quantidade de pessoas possível, né? Porque afinal, pesquisa tem que chegar nas pessoas, né? Não tem que ficar lá na prateleira da biblioteca, né? É isso mesmo. Uhum. E fala um pouquinho pra gente dos teus objetivos e da tua metodologia, né? O que você almejou com a tua pesquisa e como que você chegou até lá? Inicialmente era necessidade de informação, estudando mais, eu propus analisar o comportamento informacional dos pacientes como um todo, os pacientes com insuficiência renal. Como era um pouco inviável, porque eu já tive essa experiência lá no estágio, que não era muito interessante entrevistá-los ou uma abordagem mais próxima, eu parti para uma metodologia que é a netnografia, para ficar menos invasiva. Então, a netnografia, ela é uma adaptação da etnografia. A etnografia, ela é uma pesquisa onde os pesquisadores eles vão a campo, entram numa comunidade e interagem e observam aquela comunidade para ver como que é a cultura. E ela veio da antropologia. Aí, como a sociedade se atualizou, tudo virtual, foi adaptada essa metodologia com a etnografia, que ela é voltada para o virtual. Então, o que eu fiz? Eu peguei e entrei em 3 grupos do Facebook e tive também que passar pelo comitê de ética. Após essa aceitação ética, eu entrei nesses grupos, observei, fiz as notas de campo, que faz parte do protocolo da etnografia. Eu entrei já com o protocolo, com as questões estabelecidas que eu queria observar. Também extraí essas postagens que eles postavam, as dúvidas, o que eles trocavam ali de informações, conversas, analisei, agrupei isso para chegar nos resultados. Os resultados que eu obtive, o comportamento informacional ele é predominantemente direcionado para o uso da informação. Também que a busca da informação nos grupos, ela tende a ser passiva, porque os pacientes entram nos grupos buscando informação, porém nem todos eles fazem postagens. Alguns ficam mais observando. E também muitos compartilhamentos, eles são sobre dicas de bem-estar, dicas motivacionais, trocas de experiência. Então, os grupos, eles têm muito essa característica de ser um espaço de acolhimento ali para quem passa pelo mesmo tipo de situação, né? Por essa situação de adoecer. Só, acho que fazendo um resgate ali, conceituando a insuficiência renal crônica, ela é quando a pessoa tem o rim, só que ali o rim não está mais fazendo a sua função, e da pessoa precisa fazer um tratamento, né? Que é fazer uma diálise, hemodiálise ou fazer um transplante renal.
E daí, a hemodiálise, a pessoa tem que ir até a clínica e passar por um tratamento de uma máquina que vai lá filtrar o sangue e devolver para o corpo filtrado por causa dessa limitação no órgão dela. Então, essa seria a contextualização do que é a doença renal. E tu escolheu esse grupo de pessoas, né, pacientes renais, escolheu uma mídia social para analisar essa interação entre as pessoas numa comunidade, você escolheu o Facebook. E qual foi o motivo que te levou a pegar especificamente o Facebook? Por que não uma outra mídia social? Por que não uma outra plataforma? Ele já está bem consolidado os grupos, né? Tem propaganda sobre grupos, entre em grupos. Foi a maneira mais fácil de encontrar onde que estavam essas populações, onde que estava essa população dos pacientes. Tinham muitos grupos. Então, eu optei pelo Facebook. A característica também desses pacientes, eles são mais voltados ao Facebook. E quando você estava finalizando aí a sua dissertação, a sua pesquisa, qual foi o resultado que você chegou e como é que você se sentiu quando você registrou esse resultado, depositou a sua dissertação e falou assim, ufa, acabei, né? Como é que você se sentiu em relação a ter finalizado e ao que você encontrou no fim da sua pesquisa? Eu obtive um resultado assim que eu não esperava muito, que é muitas trocas de informações que não são sobre a doença renal. Alguns grupos, aquelas correntes de orações, aquelas divulgações religiosas, é uma forma de compartilhamento que eu digo assim que é sem filtro, porque tem alguns grupos que ele tem um administrador aceitando o que a pessoa vai publicar. Então, se eu quero fazer uma publicação lá, vai passar por um crivo. Tem grupos que não tem isso. Então, daí, política, são coisas voltadas que não era o interesse inicial desses pacientes que entraram para a troca de informação sobre a doença renal. Só que a característica foi mais de um grupo, eu analisei 3, né? Foi mais de um grupo que alavancou os resultados, que foi uma categoria outros que eu tive que criar, que ficou grande. Mas ainda assim, o uso da informação sobressaiu, que é como as pessoas usam a informação, se elas voltam ao grupo, demonstrando uma tomada de decisão. Eu acho que eu não esperava um número grande dessas publicações que não fazem parte do escopo que eu ia pesquisar. Tipo, eu não estava contando muito com isso, mas apareceu, e até isso dá uma outra pesquisa, né? Sobre como que essas informações estão sendo divulgadas, né? Qual que são o controle sobre essas informações, sobre como esses grupos são formados. Dá para viajar bastante. Imagino que sim. Inclusive, essa aí era a minha próxima pergunta, né? Se você pudesse continuar esse teu estudo contigo ou com outras pessoas, que caminho você iria sugerir como uma nova pesquisa? Você acabou de falar, né? Vendo o que as pessoas publicam além do tema do grupo, né? Isso mesmo. E fora do mundo das pesquisas, quem que é a Thaís? O que você faz no seu tempo livre? Quais são os seus hobbies? O que o Lattes e o LinkedIn não contam sobre você? Ah, interessante. Então, eu gosto muito de filmes, eu gosto de ler sobre filme, pesquisar sobre filmes, verificar o que esses filmes têm em comum, assim, com a vida, refletir, então eu viajo bastante. Gosto de ler também, então tem várias coisas. Ultimamente eu tenho descansado mais e descansado e estudado, então ainda não fugi do Lattes, nem vou fugir tão cedo. Você está emendando o doutorado já? Ainda não, ainda com essa residência que eu estou fazendo, ela demanda bastante. Daí tem a parte da especialização e a parte prática. Mas tem dado para aproveitar, para descansar. Não é fácil, né? Só quem vive sabe. Sim. E por falar em filmes e livros aí que você citou que você gosta, você quer fazer alguma indicação cultural? Pode ser sobre qualquer assunto? Ah, sim, tem um filme que é muito bom, chamado As Pequenas Margaridas, que é de uma cineasta chamada Vera Chytilova. Ele é um filme tchecoslovaco, de 1966. Um filme visualmente artístico, um filme que também acredito que ele incomoda um pouco essas pessoas que são mais moralistas, então por isso que eu gosto dele. Tem também 2 filmes que eu gosto muito, um deles é o Clube da Luta, é um clássico, reflexivo. Tem Thelma e Louise, que é um filme sobre amizade, que eu amo demais.
Também tem um curta-metragem para indicar, que é bem legal, tem no YouTube, Meu Amigo Nietzsche, e um livro, A Queda para o Alto, de um adolescente trans que passou pela FEBEM. Então é um livro importante de ser lido e uma história legal, bem impactante. Eu gostei muito de ler ele. E para fechar, uma música, né, que é um tapa na cara da sociedade, que é a música do Nando Reis, Rock and Roll. E são essas minhas indicações. Muito bem, não uma, mas 6 indicações culturais da Thaís estarão aí na descrição do episódio. Thaís, obrigado por ter aceito o convite e ter vindo aqui conversar conosco. Muito obrigada, agradeço esse espaço e também fico aberta, se alguém quiser conversar comigo sobre, se tiver alguma coisa que não ficou muito bem explicada, bem compreensível, quiser me chamar, me procure e eu fico disponível. Se alguém precisar de alguma coisa, algum auxílio para ingressar no mestrado, que eu possa ajudar, eu fico disponível. Muito bem, os contatos da Thaís também estão aí na descrição do episódio. Bom, chegamos ao fim de mais um podcast Revista ETZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica, um projeto da UFPR. Na descrição estão os contatos aqui da Thaís, como eu falei, e também o link para você conhecer a dissertação dela, cujo título é Comportamento Informacional de Pacientes com Insuficiência Renal Crônica em Grupos de Saúde no Facebook. A dissertação foi orientada pela professora doutora Helena de Fátima Nunes Silva e foi escrita pela Thaís, que conversou aqui com a gente agora. Na descrição do episódio estão links para você encontrar a Revista ETZ, um periódico científico interdisciplinar e de acesso aberto do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da UFPR. Visite nosso site, é revistas.ufpr.br/atoz. E nas mídias sociais é @Revista ETZ. Nos maiores agregadores de podcast do planeta é Revista ETZ. Eu sou o Logan Nobre, a gente se fala no próximo episódio. Até mais. Tchau!